Meus amados irmãos, eu convido que a amada igreja abra a vossa Bíblia em Romanos. Romanos capítulo de número 12. Fui levado pelo Santo Espírito do Senhor para esse texto, versículos 6 e 8 de Romanos 12, para trabalharmos aqui com a igreja. Eu acredito que será muito proveitosa esta exposição, que tem como utilidade ser mais pastoral. Eu sei que nós estamos trabalhando a teologia da aliança através da sua revelação, nós vamos continuar. Não fique ansioso, não fique temeroso, nós vamos continuar. Terminamos Gênesis, terminamos falando sobre José, finalizamos ali tudo que deveria vir até a casa de Israel. Depois vamos continuar. O intuito é prosseguirmos para Moisés. Mas na noite de hoje eu gostaria de compartilhar da palavra de Deus aqui em Romanos. Romanos capítulo de número 12, uma porção muito conhecida, mas nesta noite eu estarei com os olhos atentos aos versículos 6 e 8 de Romanos. Texto muito desafiador, Romanos, mas acredito que Deus falará conosco de maneira muito sublime, na sua dependência e na dependência do seu Santo Espírito. Todos encontraram? Romanos 12, 6 a 8, sim? Amém? Pois bem, eu farei essa leitura, esses 3 versículos, e eu peço que a amada da igreja acompanhe atentamente. Diz o seguinte: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou ao que o ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência. Que exerce misericórdia com alegria. Curve sua cabeça mais uma vez. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor querido Deus, estamos diante de Ti, ó Pai, pedindo mais uma vez que o Senhor fale conosco. Teu Santo Espírito nos dá tantas dádivas, e permita que essa noite a Tua igreja possa descobrir, Senhor, as dádivas que o Senhor presenteou para cada um individualmente. Abre os nossos olhos, ó Deus, para percebermos tudo aquilo que podemos servir na Tua casa, tudo aquilo que podemos dar de bom grado, dar com alegria, Senhor. E assim crescermos, pois estamos buscando mais uma vez o Teu reino e a Tua justiça como primeiro lugar. É assim que nós choramos em Cristo Jesus. Amém. Crianças, vocês gostam de presentes? Sim ou não? Cecília, Clarice, vocês gostam de presentes? Presente é bom? Muito bom? Eu acredito que eu também vou concordar com vocês. Eu até já sou velho, barbado, gosto de receber presente também. Mas bora imaginar uma situação, crianças. Vamos imaginar que você ganhou um guarda-roupa cheio de brinquedos. Imagina os melhores brinquedos, tudo novo. Tem Lego, tem bonecas, bonecos, tem para os meninos, né? Carrinho de Hot Wheels, pistas, todas as coisas, todos os melhores brinquedos que foram lançados, todos os brinquedos do Toy Story também, tudo aquilo que você mais gosta, os melhores filmes, está tudo nesse guarda-roupa. O que vocês fariam? Vocês abririam o guarda-roupa ou deixariam esse guarda-roupa fechado? Hein, Clarice, Cecília, vocês acham que valia a pena deixar fechado? Não, né? Acho que era melhor abrir e usar esses presentes, essas dádivas. Adultos, se vocês, né, os jovens, saindo das crianças, os jovens, se vocês recebessem um guarda-roupa com os últimos lançamentos dos videogames, um PC Gamer, PS5, não sei se vai lançar PS6, né? Acho que até PS5, todos os últimos jogos, todos já comprados, só esperando você usar. Você abriria esse guarda-roupa ou não? Na hora, né? Eu fiz esse mesmo exercício ontem com as irmãs, né? Se você ganhasse um guarda-roupa com as roupas mais exuberantes que tem, os melhores vestidos, roupas, acessórios, joias, é claro que você abriria esse guarda-roupa. Por quê? Porque a gente gosta de presente. Na verdade, a gente gosta mais ainda do cheiro do presente que é novo.
A gente gosta de receber seminovo, eu não tenho nenhum problema de usar coisas seminovas, usadas, mas quando a gente ganha um presente envelopado, você é o primeiro a participar dele, você é o primeiro a manusear, ele está bem novinho, sem nenhum arranhão, dá aquela sensação de, é meu, né? Agora eu vou poder usar, a diversão é minha. Seja no videogame, seja nos brinquedos, seja na roupa, eu vou poder usar. Aí vem no primeiro culto que você puder, usar na roupa já que você recebeu. O presente dá essa sensação de alegria. Você tem a vontade de querer usar. E parece que é muito contraditório. Se você tivesse tudo isso à sua disposição, por que deixar um guarda-roupa fechado? Se nós temos tantos presentes diante de nós. É um pouco contraditório, né? Mas hoje o texto vai falar sobre presentes que Deus nos dá. São dádivas, são carismas, pelo termozinho literal. Mas será que você sabe o que é que Deus lhe deu? Tem um guarda-roupa cheio de presentes, embrulhados para você desembrulhar e aproveitar. Mas algumas vezes a gente quer ficar com o guarda-roupa fechado, não querendo utilizar, tudo bem novinho, mas deixa lá, bora virar colecionadores. A gente tem, mas não usa, deixa lá bem guardadinho. Relembrando sobre essa história, eu me lembrei também de uma outra história. A história do presbítero John Eglin. O que é que tem de especial na história de John Eglin, pastor? John Eglin era um presbítero, naturalmente, que era da Inglaterra. Mas era um presbítero da Inglaterra que era sapateiro, um presbítero muito humilde. Lia a Bíblia, meditava na Bíblia, mas o que era testemunhado pela própria igreja é que ele era leigo na explicação da palavra de Deus. Significa que ele não sabia usar as palavras certas e, quando necessário, ele dava uma ajuda, se possível, mas nunca era convocado. Numa noite, numa tempestade muito forte, durante uma neve que passou ali por aquela parte da Europa, ele, de muito bom grado, já estava na igreja, abriu a igreja, deixou tudo arrumadinho como está aqui hoje. Mas foi notificado através dos seus próprios irmãos em Cristo, naquela época não tinha celular, claro, que o pastor não conseguiria chegar. A casa do pastor estava totalmente atacada pela neve, não tinha como ele sair. E o culto seria cancelado naquela noite. Mas só que já haviam ali 12 irmãos que faziam parte daquela congregação e um visitante. Então o presbítero John Eglin tomou a iniciativa de hoje haverá culto. Mesmo sendo leigo, mesmo não tendo preparado nada para falar, na verdade, para proclamar aqueles irmãos e aquele visitante, ele então, de maneira muito corajosa, abre Isaías 45, 22, que dizia o seguinte: olhai para mim e sereis salvos. Ele ficou falando para os irmãos: se você necessita de alguma coisa, você tem que olhar para Cristo Jesus. Ele falou para cada um daqueles 12 irmãos e para aquele visitante que estava lá atrás. Para você ser salvo, você tem que olhar para Cristo Jesus. E repetia isso em alto e bom som. E naquela noite houve uma grande transformação. Porque aquele visitante era um adolescente, seus 13 para 14 anos. Não estava passando por um momento muito fácil, um momento muito difícil. E ele falou: Senhor, Deus, se você existe, se isso que as pessoas falam realmente é verdade, por favor, fala comigo. Se existe um Deus, eu quero que Ele se comunique comigo, que Ele fale alguma coisa de maneira muito direta ao meu coração. E aquelas palavras daquele presbítero, mesmo de maneira muito simples, foram diretas ao coração daquele adolescente. E naquela noite, aquele menino entregou sua vida para Jesus Cristo. E não somente isso. Ele começou a admirar uma coisinha chamada pregação. Se preparou, se adornou de um lado para o outro, foi para o seminário. E essa é a história de um famoso pastor, príncipe dos pregadores, chamado pastor Charles Haddon Spurgeon. Pastor Charles Spurgeon se tornou quem ele é, porque um homem leigo e simples tomou a coragem de pregar o Evangelho, de usar a dádiva que Deus lhe deu,
mesmo de maneira muito simples e singela, mas foi suficiente para que o Espírito Santo de Deus transformasse o coração de um adolescente completamente. Porque quando nós tomamos a atitude de usarmos as dádivas do nosso Deus, Ele faz coisas maravilhosas. E é isso que o apóstolo Paulo está querendo falar em Romanos 12. Olha, eu sei que vocês já entenderam o que é uma nova vida. Do capítulo 1 ao 11, o apóstolo Paulo traz uma suma teológica. Tudo que a gente conhece hoje de uma teologia sistemática, é como se o apóstolo Paulo estivesse fazendo isso de Romanos 1 a 11. Ele falou o seguinte: olha, é importante que vocês saibam disso, mas existe vida. Não é só você saber que foi alcançado por Jesus, que Ele é o nosso cabeça, que Ele é que governa a nossa vida, mas você tem que transformar o seu próprio ser. E essa transformação vem de Cristo Jesus. É isso que o versículo 2 vai dizer. Não conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você tem que mudar. Tira essa roupa velha que não presta para nada e coloca uma roupazinha, um pijaminho muito cheiroso, que se chama nova vida com Cristo Jesus. E essa nova vida não para por aí. Porque depois que você toma essa decisão, que você foi agraciado por uma coisa chamada graça, Deus imediatamente Ele aplica algo maravilhoso. Um dom gratuito que começa a germinar no seu ser de maneira natural. Mas ele fala o seguinte: olha, essa graça ela tem que ser olhada com olhos espirituais. Olhe com humildade. Não olhe achando que você é uma pessoa acima dos outros, porque é um filho de Deus. Olhe para a graça de maneira moderada, na medida da sua fé. Significa que o Senhor lhe chamou, você não valia nada, mas agora é um filho de Deus. E depois ele vai falar o seguinte: se isso é verdade, é também verdade que você faz parte de uma comunidade chamada de... Começa com I e termina com igreja. Igreja, muito bem. Você faz parte de um corpo, significa corpo, igreja, sinônimos. E não somente você é um corpo. Você pode dizer o seguinte: não, se eu sou o corpo da igreja, é todo mundo igual, né, pastor? Aí vem o versículo de número 6 do apóstolo Paulo, aqui em Romanos 12, fala o seguinte: vocês fazem parte de um corpo, mas vocês são diferentes. Não tem ninguém igual, podem ter pessoas parecidas ou semelhantes, mas vocês não são iguais. Porque vocês têm, e aqui vem a famosa palavra, diferentes. Versículo de número 6. Diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Mas ele já falou isso no versículo anterior. Versículo 3, ele: porque pela graça me foi dada. E aqui no versículo 6 novamente: diferentes dons segundo a graça que foi dada. E isso parece uma expressão muito firme do apóstolo Paulo. Ele fala sempre a graça que foi dada. Mas a gente leu em Efésios. Porque a graça que foi dada vem de você, que está aí sentado? Vem de quem? Não vem de vós, é o quê? É dom de Deus. Dom é uma palavra presente, a palavra carismas. É o que a gente meio que juntou tudo isso na nossa língua. Você fala que uma pessoa é carismática, não é? Uma pessoa carismática é uma pessoa feliz, agradável, consegue algumas vezes trazer uma experiência, uma comunicação boa. Pois é, carisma é isso, é uma pessoa que ela é uma dádiva, porque a palavra dádiva. Só que eu quero que você olhe de maneira atenta a primeira palavra do versículo 6. Todas essas dádivas que Deus agora está dando por essa vida, essa nova vida que se chama graça, você vai receber? Você vai ter? É assim que o apóstolo Paulo começa? Veja aí o versículo de número 6. Diz o quê? Qual é o nome da palavra? Tendo. Tendo é presente, passado ou futuro? Presente. Significa que você já tem. Significa que você já recebeu um guarda-roupa cheio de presentes. Todos embrulhados por Deus.
no mesmo momento em que ele transforma o seu coração, ele muda o seu ser, ele chega com uma sacola cheia de presentes para lhe dar. Mas é interessante que não é só você, esse tendo é individualmente todos aqueles que são filhos de Deus. Significa que todos nós recebemos algum presente do Senhor. Quais são esses presentes? Aí vem o apóstolo Paulo fazendo a lista de 7 desses presentes. Significa que todos os irmãos que estão aqui, pelo menos você tem um desses 7 presentes. Não tem uma pessoa que pode dizer assim, pastor, eu sou crente, acredito em Cristo Jesus, mas eu não tenho nenhum dessas qualificações. O texto não vai lhe dar cabimento e justificativa para isso. Se você é filho de Deus, você tem que ter pelo menos um desses 7 presentes. Qual é o primeiro presente? A graça foi dada se profecia. Então, o apóstolo está falando o seguinte: amada igreja de Roma, vocês receberam presentes. Algum dos irmãos aqui tem profecia? Se você for agraciado por Deus com esse dom, com esse presente que se chama profecia, que seja segundo a proporção da sua fé. Pastor, o que significa isso? Dentro da tradição reformada, principalmente pela base que Calvino trouxe, fazendo um paralelo com alguns versículos, não é à medida que você crê. Para eu profetizar, e aqui é um falso ensino que é publicado aí fora. Para você profetizar, você tem que falar com fé. Aí a profecia vai ser boa. A justificativa é esse versículo. Mas eu posso estar fazendo o seguinte: não é isso. Eu estou querendo alinhar com a revelação de Deus. Foi isso, amados pré-catecúmenos, que vocês entenderam? Quando o texto aparece de maneira difícil, o que é que você faz para interpretar esse texto? Você usa a tradição da igreja, Você usa o quê? A própria Bíblia. Então vá para Judas para que você use a própria Bíblia para interpretar o apóstolo Paulo. Judas, se você não achava importante essa epístola chamada Judas, agora você vai entender. Judas, versículo de número 3. A gente fala o único versículo porque ele só tem um capítulo, Então Judas é só uma epístola de versículos. Judas, versículo de número 3. Diz o seguinte: amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, significa graça, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligente, se fortaleçam. E vocês devem batalhar diligente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. O que seria uma fé entregue aos santos? Você recebeu alguma fé que foi entregue ao seu antecessor, às pessoas mais velhas, e foi entregue a você também? Recebeu ou não recebeu? Como é que vocês acabaram de abrir esse versículo? Foi através de quê? Uma Bíblia que ensina a respeito de quê? Da fé. A fé que foi entregue para vocês é o ensinamento da palavra de Deus. O que vocês receberam só é agraciado àqueles que são os santos. O ensinamento da palavra que você recebe, somente os santos podem receber. É por isso que nesse momento, o Judas está simplificando todo o ensino da palavra de Deus como? Começa com F, termina com E. Fé, muito bem. E aí, é essa a forma como a gente interpreta Romanos 12, 6. Se você vai profetizar, que seja conforme a doutrina da palavra de Deus. Você não pode profetizar falando uma outra doutrina. Foi isso que o apóstolo Paulo já falou em Gálatas 1:8. Que nenhum homem fale algo além daquilo que já foi dito. Agora a gente vai para a segunda pergunta. Pastor, o que é profecia? Como é que a gente entende isso? A palavra novamente. O que é profecia? 1 Coríntios 14. A gente vai dar uma folheada hoje. Vocês entenderem que o apóstolo Paulo, a epístola paulina, não é fácil de interpretar, não. Você tem que estar
Você tem que estar como os bereanos. Pega a declaração e vê na Bíblia onde é que está. 1 Coríntios, capítulo de número 14. Todo esse capítulo vai falar o que é o dom de profecia. Se você não sabia o que era dom de profecia, o apóstolo Paulo explicou nessa carta. O que é que diz? Versículo de número 3. 1 Coríntios 14, versículo de número 3. Mas o que profetiza, ele fala do futuro, fala a revelação que você não sabia. Quem profetiza nessa igreja vai mostrar o seu CPF, o saldo na Nubank, o saldo do Next, vai dizer que você vai ganhar um carro amanhã de manhã, quando você sair da sua casa, você vai ganhar na mega da virada. Eita, que a unção tá forte, eu nem sabia aqui, ó. Você vai ganhar na mega da virada no final do ano? Não. O que profetiza fala aos homens, tá certo, pastor? Mas o que ele fala? Pode perguntar o texto vai lhe responder. Ele fala coisas para a sua edificação, exortação e consolação. Nesse momento, o que é que vocês estão sendo? O que é que vocês estão recebendo? Edificação, exortação e consolação. O dom de profecia é isso. E eu tenho que confessar diante de vocês publicamente que eu tenho esse dom de profecia. A partir do momento que você fala a palavra de Deus segundo a medida da fé, segundo a doutrina do próprio Deus. Eu tenho esse dom e graças a Deus por isso. Agora, de maneira muito aplicativa, é que o apóstolo Paulo está dizendo: meu irmão, se você tem dom de profecia, você não pode esconder esse dom, não. E graças a Deus essa igreja, ela não busca esconder os dons dos amados irmãos. Na semana passada, nós tivemos o nosso irmão Daniel, por exemplo, pregando aqui na nossa congregação. Significa que o nosso irmão Daniel também tem um dom de profecia. E louvado seja Deus, que foi um dos melhores sermões que eu escutei dele também. Louvado seja Deus por isso. Mas é bom que a igreja fale isso, sabia? Porque você só reconhece o dom, adivinha como? Dentro da igreja. Você acha que o mundo vai falar: rapaz, você está aqui no meu trabalho, né? Você está trabalhando, não sei, como servente. Paz, eu acho que a maneira como você emassa uma parede, eu acho que você tem dom de profecia. Tem como isso acontecer? Não. Só quem tem olhos espirituais podem fazer uma avaliação espiritual. E se um dos amados irmãos sabem falar de maneira edificante, de maneira exortativa, de maneira consoladora para a própria igreja, para o irmão específico ou de outra maneira, significa que você tem esse dom. Mas aqui vão duas outras coisas. Se você tem esse dom, você tem que exercer o dom. E aqui eu já trago uma declaração que é para todos os outros. Se você tem esse dom, não significa que você não tem que usá-lo, ou uma vez que você recebeu, ele não vai ser desenvolvido. Todo dom que é dado por Deus, você tem que usar para ele crescer. Por exemplo, se vocês ouvissem uma pregação minha há 5 anos atrás, acho que ninguém ia entender nada. O negócio era meio complicado. Ora a Deus, porque todos os sermões que eu tive que pregar, onde eu trabalhava lá em Teresina, foi a misericórdia do Senhor. Porque os dons, eles têm que ser usados, puxados. É que nem um músculo do seu corpo. Se você parar de usar eles, eles vão atrofiar. Essa última semana eu estava conversando com um casal de amigos, que os dois são médicos. Eu falei: olha, eu estou com uma dorzinha bem aqui atrás e indo para a perna. Aí ele falou: nervo ciático. Aí eu: faz boa coisa, né? Aí quando eu fui ver, é porque o músculo passou muito tempo parado, sem fazer algum movimento que voltasse a ser usado como era antes. Eu estava sem fazer exercício, lá e vai, o pastor tem que voltar. Agora eu estou dolorido de novo, né? Mas estamos caminhando. Isso acontece com o nosso corpo físico, mas o corpo espiritual de Cristo precisa da mesma coisa. Quando você para de exercer o dom que Deus lhe deu, adivinha o que vai acontecer com ele? Atrofiar. E o apóstolo Paulo começa com dom de profecia, porque desde aquela época
era o dom que era mais mal interpretado. Até hoje não é a mesma coisa, não tem bocado de gente dizendo que tem o dom de profecia só para revelar CPF. Mas não, biblicamente é a gente que escuta e fala ao seu coração, lhe renova, edifica a igreja de Deus, isso é profetizar. A gente tem que ser claro nisso, né? Pastor, sim, os dons não cessaram de maneira nenhuma. Eles são presentes aqui. Isso é uma outra declaração que muitos reformados caíram devido ao movimento que aconteceu no século passado, em 1930 para 1940, chamado pentecostalismo. Que as pessoas diziam que tinham muitos dons, mas a interpretação era errada, e a igreja reformada, como reação, falou o seguinte: a gente não tem nenhum dom, não. Só que isso também não é bíblico. Biblicamente, o apóstolo Paulo está falando, a igreja tem dons. Primeiro, de profecia. Segundo, o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Muito bem. Ensinar e profetizar, pastor, qual a diferença? É porque a pregação, ela tem um objetivo. O ensino, ele também tem um objetivo. Eu não sabia explicar a diferença de um para o outro quando eu estava no seminário. Eu só consegui entender a diferença de pregação para estudo quando eu comecei a trabalhar na igreja. Porque para mim era a mesma coisa. Mas se você perguntar, por exemplo, para uma irmã que ajuda na salinha das crianças, ao irmão que vem dar aula da EBD, existe uma preparação diferente para dar aula. Você tem que exercitar o dom de ensino. E eu acho interessante que toda vez que o apóstolo Paulo fala aqui, ele não reduz a gêneros. Significa que homens e mulheres também têm o dom de profetizar e de ensinar. Só que eles devem ser usados em locais diferentes. A mulher tem o dom de profetizar? Tem. O apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos: olha, eu saúdo e agradeço a família e as irmãs, que quando eu passei por diversas tribulações, o consolo veio da parte delas. Significa o quê? Que Deus usou essas irmãs para fortalecer a fé do apóstolo Paulo. Agora, existe o local para cada um trabalhar e exercer o seu dom. Profetizar, o homem tem o seu local aqui como liderança, a mulher profetizando na igreja, os outros irmãos também, ensinar da mesma maneira. E é interessante que ensinar tem diversas... a Bíblia também ela trabalha com a categoria. Porque, por exemplo, tem irmãos que sabem ensinar para adultos, mas não sabem ensinar para crianças. Nesses últimos finais de semana teve a EBF, né? Rapaz, o que tinha de gente correndo para dar aula para as crianças não estava escrito não. Não, pastor, pode ficar aqui. Eu não consigo. Eu falei, não, irmão, se acalma, não tem problema não. A gente vai usando aqui, vai exercitando. Se você não tem problema. Se você gosta também, você pode ir puxando, ir treinando, dialogando para conseguir melhorar. Eu também era péssimo em falar com as crianças. Eu tive que ser mandado por uma semana de intensivão no trabalho de crianças no sertão para tirar as minhas travas. Mas é isso também. Então, a Bíblia fala assim, você que tem dom de ensinar aos adultos, às crianças, não, fala assim, você que foi chamado para Deus por isso. E o que significa ensinar? É uma consequência quando você já é chamado por Deus para estudar a Bíblia. Tem gente que ama estudar a Bíblia. Gosta de pegar comentários e tal, gosta de pedir comentário emprestado para o pastor para começar a estudar e tudo. Pois é, isso significa que você foi chamado por Deus pelo dom de ensino. Porque essa vontade de ir e buscar significa que Deus está incomodando o seu coração para que você busque resolver problemas que você já está pensando e vão ser justamente esses problemas que muitos irmãos vão vir até você para querer tirar as dúvidas. Então significa que Deus lhe deu a bênção de ensinar e isso é um dom. Mas aqui tem uma outra coisa muito importante sobre todos os dons. Eles foram dados por Deus para beneficiar a igreja dele
para ela se fortalecer, mas também para que a igreja do Senhor se torne cada vez mais um luzeiro. Por exemplo, quem tem o dom de ensinar, normalmente, hoje nos nossos dias, trabalha com o quê? Professor. Não, pastor, isso é algo que eu amo. Então eu gosto disso, não me vejo fazendo outra coisa. E Deus quer que você faça isso. Você seja um luzeiro, seja na faculdade, seja na escola de ensino médio, no fundamental, na creche, trabalhando, os pedagogos, até o mais alto escalão, aqueles que trabalham só com adultos, todos esses são o mesmo dom. Para que as pessoas olhem para o seguinte: rapaz, tem alguma coisa diferente nesse funcionário. Por que ele faz essas coisas com amor? E mais uma vez, aí você tem que relembrar o título aqui. Porque é segundo a graça que foi dada. Se é graça, é dádiva, é presente. Uma vez que você usa ela, você vai reluzir não a você, mas aquele que lhe deu a graça. Sabe quem foi? O Senhor Jesus. O que mais o texto vai dizer aqui? Ensine, esmere-se no fazê-lo, o que exorta, faça com dedicação. Existe esse dom de exortar também. É interessante que esse dom de exortar, quando a gente estava trabalhando em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo vai falar que toda a igreja deve exortar uns aos outros. Mas o próprio Senhor também delimitou aqui que vão ter algumas pessoas que vão ter um tato melhor para isso. Parece que quando ele vai falar, ele sabe falar com sabedoria, ele sabe falar da maneira certa, não é uma pessoa desrespeitosa, ele vai ir direto ao seu coração, ele vai direto ao problema, ele não passa a mão na sua cabeça, não passa a mão pelo pecado, e você entende o que é que você está fazendo de errado. Isso é o dom de exortar, chamar a pessoa para o lado e mostrar o erro dela. Tem gente que foi chamado para isso. E tem gente que não foi chamado para isso também. As duas coisas são óbvias, né? Mas o que não foi chamado tem que só acalmar um pouquinho o coração para não soltar as verdades todas que estão presas no coração, né? Que aqui tem a dose do amor. Então, essa exortação são aquelas pessoas que sabem falar a verdade com uma dose mais aguçada do amor. E a pessoa que está ouvindo entende que é o amor. Não é para humilhar a pessoa, para mostrar que ela está errada, só para que ela saia da igreja, para que ela fique envergonhada do erro dela. Ela escuta e sabe, essa pessoa está querendo o meu melhor. Ela está querendo que eu entenda o erro, ela está sendo paciente comigo e ela está buscando que eu cresça na palavra de Deus. Essa a vertente da exortação. Não é não, Ângelo Yulai? Vertente da exortação, já entrando aqui em vigor. O que mais? Contribuição. E aqui é o que muitos pastores, infelizmente, usam de maneira errada, né? Meus irmãos, vocês têm que contribua com liberalidade, dê tudo que você recebeu para Deus. Não é isso. Não é isso. De maneira nenhuma. De contribuir com liberalidade, não é isso. Mas existem pessoas que Deus deu condições, pessoas que estão com as suas posses, que são produtivas no seu trabalho, são produtivas em tudo aquilo que ela coloca, em tudo aquilo que ela toca a mão. Deus está dizendo o seguinte: vocês que foram chamados para isso também, vocês devem dar ao Senhor. E até aquelas pessoas que não têm, mas têm o gosto em querer entregar para Deus. E dar com liberalidade significa também, eu gosto da palavra, é o seguinte: não tem problema de passar adiante. Não tem gente que é assim? Não necessariamente ser aqueles que sempre estão com sobra, mas tem gente que até na falta fala o seguinte: rapaz, eu já passei por tanta coisa na vida, que isso aqui para mim não é nada. Pode ficar para você. Você está precisando? Pode ficar. Fica, eu não vou ficar ressentido não. Fique para você. Não tem problema nenhum. Normalmente existe um contexto, né? Eu vejo muito isso aqui, por exemplo, no pessoal do interior.
Quando você vai para o interior, eu ia mais, né, antigamente, mas quando você vai visitar os seus parentes, você fala, estou só de passagem. Aí quanto é que deu aí? Não, rapaz, não, pega essa galinha aqui, acabei de matar, leva para você, leve. Não, você comeu alguma coisa? Não, rapaz, tem uma buchada bem ali que eu estava querendo dar um fim, fique para você. Então essa é a contribuição, não necessariamente tem que ser monetária, mas aquela pessoa que ela tem gosto de passar as coisas para os outros. E aqui dentro de casa sempre tem um conflito, né? Porque dentro de uma casa tem sempre alguém que gosta de passar as coisas para os outros com liberalidade, e outra pessoa fala o seguinte, calma. Porque também tem vezes que a gente quer liberalidade demais, aí você começa a dar aquilo que você não poderia dar. Aí existe o freio nisso aqui também. Mas até nisso de você querer dar e não ter problema, é algo que Deus está trabalhando na sua vida. Por quê? E aqui é necessário que você mais uma vez faça um paralelo com que Cristo Jesus, Ele renova a cada vez que a gente deve entender sobre a salvação e a nossa vida com Deus. Fala o seguinte, sabe o que você deve buscar em primeiro lugar? Ele vai falar lá em Mateus 6, no Sermão do Monte. O que você deve buscar em primeiro lugar? A Igreja Presbiteriana do Brasil, pastor. É isso que eu devo buscar em primeiro lugar. Devo buscar fazer a vontade da mesa administrativa em Nova Metrópole. O reino de Deus e a sua justiça. Quando a gente fala o reino de Deus, ele fala assim, de maneira muito genérica, né? Mas o que Cristo está fazendo é resumir um arsenal de coisas em uma declaração muito precisa, profunda e graciosa. O reino de Deus é você exercer os seus dons, o seu dom de profecia. O reino de Deus é exercer o seu dom de ensino, o dom de exortação, o dom de contribuição. Tudo isso é você servir. E aqui é uma outra ótica que você deve olhar para os dons. Os dons, eles são demonstrados à medida que você vai servindo. Por exemplo, como é que a gente consegue perceber que o nosso irmão Wesley e a nossa irmã Laíris foram chamados por Deus para trabalhar com a música? Porque eles fazem o quê? Eles cantam, eles servem. Você identifica os dons servindo. E quando você serve, não a você mesmo, mas você serve a Deus. E que é uma forma de você entender que os dons não é uma lista exaustiva. Você já viu na Bíblia dom de cantar? Tem? Não. Mas não existe pessoas que foram chamadas por Deus para cantar? Sim, se eu pegasse esse microfone como fosse o Salmo 109 cantando, ia ser um negócio muito feio. Mas graças a Deus estava o Wesley e a irmã Laídes ali. Por quê? Porque Deus agraciou a cada um deles a não somente cantar, mas ter a sensibilidade da melodia, a sensibilidade do ritmo, tudo isso, para que produzissem música para eles? Não, para a glória de Deus. Dom também significa isso. À medida que você serve, você entende onde é que você pode buscar o reino de Deus em primeiro lugar. O que é que o texto vai dizer? Versículo 8. O que preside com diligência. Diligência é uma palavra sinônima também com dedicação, mas de maneira literal é aquele que preside, guarda o coração. Por quê? Porque é muito fácil quando a palavra presidir é tomar um passo à frente. Quando você começa a tomar um passo à frente em muitas coisas, você começa a achar que o seu lugar, e a mesma palavrinha, a mesma palavra que o apóstolo Paulo fala para presidir é estar acima. Como você sempre toma a liderança, você começa a achar que você está acima dos outros. Por isso, ele complementa com diligência. Vigia o seu coração se você busca chamar a igreja para trabalhar. Presidir é a mesma coisa de liderança, são palavras sinônimas aqui. E como é necessário dentro da igreja diligência? Diligência não, a liderança. Precisamos de líderes dentro das crianças. Criança já sabe liderar outra criança, é por isso que na nossa igreja a gente tem a UCP, União de Crianças Presbiterianas.
Adolescentes precisam ser liderados por adolescentes, a UPA. Jovens precisam ser liderados por jovens. Qual é o dom? Liderança. Mulheres precisam ser lideradas por mulheres. Liderança. Homens precisam ser liderados por homens. Liderança. Então, cada setor da igreja já tem. É por isso que tem, em cada sociedade, até dos seus presidentes, né? Exatamente por isso. Mas deve ser resguardado o coração para que não caia em achar que você é melhor que o seu próprio irmão. E esse é um grande problema que muitas vezes nós passamos. O que mais? Findando a lista, quem exerce misericórdia com alegria. Fui numerando cada pessoa, mas dentro dessa igreja aqui, com quem eu já falo sempre que ele é membro da nossa igreja, que o homem para conseguir assim, incorporar o dom de misericórdia que é o nosso irmão Heron. Engraçado, quando falou, todo mundo já estava pensando nele, né? Eu nem citei o nome, viu, irmão Heron? Todo mundo já sabia. Mais uma vez, eu estou pontuando aqui porque é necessário que a igreja pontue para você saber. O irmão Heron tem um dom da misericórdia. Né? Quando a gente estava passando aqui na reforma, quem que falava? Café, café, café. Ele não tomava aquela garrafa toda de café, não. Ele vinha aqui para entregar para os irmãos. Louvado seja Deus, que tinha vez que eu estava quase dormindo aí. Estava eu, irmão, o Ítalo também ali, o Ítalo se empenhando. Outro que tem um dom de misericórdia. Esse varão da esquerda e esse varão da direita aqui também. Se empenhando em ajudar, em colocar as coisas aqui para a gente preparar a inauguração desse trabalho. São dons de misericórdia, mas olha como a palavra de Deus vai mostrar. Esse dom, ele também tem que tomar cuidado no exercício dele. Por quê? Alegria. E aqui existe um sinônimo para a palavra misericórdia, é compaixão. É você sentir a dor do irmão que não tem. É você entrar na realidade de sofrimento. É você saber a dor e buscar ajudar de qualquer forma que seja, né? A misericórdia é mais a questão física, né? Levando uma cesta básica, pagando uma conta, levando alguma questão, algum instrumento, alguma construção também. Então você vai se deparar com a realidade dura do pecado. E sabe o que o seu coração vai fazer? E isso que está sendo apresentado, você vai ser tentado a dizer: Deus não é misericordioso. Porque é o tanto de gente que precisa de ajuda. Seu coração vai ser assaltado pela tristeza, pela amargura. Eu faço, mas as coisas não mudam. Ou a indignação. Olha o estado que essa pessoa ficou. Como é que Deus deixou desamparar o seu servo? É por isso que o apóstolo Paulo fala: tome cuidado, porque esse dom ele é muito proveitoso para a igreja, mas na hora de exerça com alegria. Se renove na salvação, se prepare para fazer esse trabalho. É por isso que todas as vezes que a gente estava fazendo algum trabalho aqui, seja em alguma visita, de alguma assistência social, né, que a gente fala assistência social, ajudando algum irmão que está necessitando de alguma cesta básica, ou alguma questão dentro de casa, física, a gente sempre ora. Porque por mais que seja algo físico, mas o nosso coração, que é espiritual, ele pode ser levado pela situação. E nesse ser levado, o ser que a gente vai sempre contra não é o irmão, é Deus. O apóstolo Paulo fala: tome cuidado, mas se alegre no Senhor. Orem antes de fazer esse trabalho. Todos eles vigiem. Todos eles, tome cuidado. Porque são formas de que você vai fortalecer a igreja do Senhor. E esses 7 dons, todos os irmãos têm alguns deles. Parece que está muito longe, né? Mas pelo contrário, está todos perto aí. Algum irmão foi chamado para uma ou outra questão. E nessa noite eu queria que você fosse relembrado disso. Concluindo, indo para algumas aplicações, fechando a exposição e trazendo como isso é verdade, na nossa EBF a gente descobriu vários irmãos que têm diversos dons.
Uns não têm o dom de convidar os irmãos, os vizinhos para falar. Fala, pastor, eu fiquei morrendo de vergonha. Mas tinha disposição para ajudar em alguma outra coisa aqui. Levar peso e tal. O pastor chame outra pessoa para falar. Misericórdia. Mas a gente vai treinando. Outros não ajudaram nisso, não puderam vir. Estava ajudando na música. O Iago falou que, pastor, quase que o meu osso estava quase quebrando. E tanto ficar batendo no carrão, porque as músicas, as crianças estavam se animando, aí dá-lhe bater. O que cada um fez isso aqui? Exerceu o seu dom. Nosso trio das meninas da EBF, né? A Lidiana, a Rebeca e a Alicia, cantaram junto com a nossa irmã Thaís. Então, tudo isso que aconteceu, a gente passa pela nossa vida ordinária, mas a gente não vê o lado extraordinário que Deus está fazendo. O que Deus já fez nessa igreja. Deus está despertando dons de vocês. É isso que Ele está fazendo. Ele está mostrando, olha, o coração de vocês agora, depois que passou por isso, esse turbilhão de coisas, eu deixei que vocês passassem por isso, para que vocês fossem reavivados em todos os presentes que eu já dei para cada um de vocês. Abre esse guarda-roupa, eu estou dando isso tudo de graça. É por isso que foi a graça que foi dada. Não é uma graça prometida, você já recebeu. O que aconteceu aqui foi que você desembrulhou o presente. Você descobriu. Por isso que o dom também está voltado para a alegria da igreja. E como é bom quando a igreja sabe quais são os seus dons. Começa a perceber. Por exemplo, né, a gente teve todo o trabalho da BF, mas hoje pela manhã foi necessário algumas irmãs estarem trabalhando lá em cima. Nossa irmã Thaís, eu falo Thaís Martins, nossa irmã Isabelle. Então cada um foi revezando. Louvado seja Deus por isso. Porque Deus está despertando os dons. Aí que grande coisa aconteceu durante a nossa reforma aqui, do nosso empreitado de um mês. Descobrimos um grande varão valoroso, ajudante do nosso irmão Ítalo Brito, que foi o Franciel, falado em todos os cantos, né? É um que sempre Paulo tem o seu Timóteo, né? Ítalo Brito tem o seu Franciel. Então são os dois que gostam de exercer a misericórdia e se prontificam, né? Primeira coisa que eles falam, pastor, o que precisar depois pode chamar. Ainda falou assim, nós dois, não foi nenhum, foi nós dois. São dons que foram despertados. Mas, agora você deve ser relembrado da palavra de Deus. O que Cristo vai dizer sobre essas dádivas, esses presentes? A quem muito é dado, muito ou pouco será cobrado. Muito será cobrado. É o que o apóstolo Paulo vai falar lá na sua casa, é o seguinte: ai de mim, se eu não pregar o evangelho, porque eu sou humilhado pelo próprio Senhor, por tudo quanto Ele me tem dado. Porque eu não iria anunciar esse evangelho se o Senhor foi gracioso demais comigo, me dando dádivas e presentes. Ai de mim se ficar calado. E todo expositor, pregador, aquele que foi agraciado, seja com dom de profecia ou qualquer outro, deve falar a mesma coisa. Ai de mim se eu não exercer aquilo que Deus depositou no meu coração. Não é o que o pastor está pedindo que você seja, mas é algo natural. É aquilo que você gosta de fazer. O que Deus está dizendo é que eu consigo unir. Isso é só a obra divina. Ele consegue unir a nossa vontade com aquilo que é o querer dele. De maneira que à medida que você trabalha para ele, você faz isso com alegria. Você fala o seguinte: pastor, eu achei que foi bom. Foi prazeroso trabalhar para o Senhor. Saio cansado, volto revigorado. Por quê? E aí você relembra de Neemias, né? Onde é que está a alegria? Onde é que está a sua força? Onde é que está o Senhor? Todas essas palavras se tornam mais graciosas e vislumbrantes. A alegria do Senhor é a vossa força. Porque aquilo que alegra o Senhor, você faz de bom grado. Você não faz triste. E que grande declaração nós poderemos ter.
Como diz o poeta e pastor Estênio Massos, chegar no final e dizer que eu senti o meu Deus feliz naquilo que eu fiz. Que grande alegria será para nós isso. Que grande alegria Deus já lhe concedeu com a salvação, a graça que lhe foi dada. É esse o tema dessa mensagem. A graça que lhe foi dada. E ela tem inúmeras consequências. Relembre do Senhor Jesus. Hoje relembre que a salvação significa um guarda-roupa cheio de presentes, uma casa cheia de presentes, um castelo cheio de presentes. E tudo isso foi pago pela obra da salvação do nosso Senhor e do nosso Redentor. Amém? Curve sua cabeça nesse momento, vamos estar orando, apresentando ao Senhor, nosso Deus, as nossas vidas, os nossos corações, o coração dessa igreja, seja renovado no Senhor. Senhor querido Deus, nós te louvamos, te agradecemos pelo teu nome, te agradeço, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem despertado na tua igreja, ó Pai. Sei de muitos mais irmãos que o Senhor já tem despertado, ó Pai. E se até hoje muitos ainda não conseguiram ver, que o Senhor venha restaurar, Senhor, a sua visão para perceber tudo quanto Ele pode servir na tua igreja. Tudo quanto Ele pode fazer para o teu louvor. E assim, nós apresentamos as nossas vidas. Não deixe, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor nos concedeu, nós venhamos a achar que é algo fútil. A salvação, a maior dádiva, se tornar fútil aos nossos olhos. Não deixa, ó Pai. Mas relembra dos nossos dons. Restaura os nossos dons, para que possamos usar para o Teu reino. E ai de nós, Senhor, se estivermos buscando a nossa glória, a glória de uma denominação, ai de nós, Senhor, que o nosso coração, até hoje não existem, Senhor, existe algum coração que não tem entendido que o Teu reino vem em primeiro lugar, Senhor, traz de bondosa dádiva e misericórdia a libertação. Para que perceba que a verdadeira vida e a verdadeira alegria não está em nós mesmos, mas em servir a Ti, ó Pai. E que grande alegria é esta. É assim que nós choramos em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.